Evangelho, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja abre a possibilidade de celebrarmos a memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, uma das 4 importantes basílicas de Roma. Basílica de São Pedro, no Vaticano, Basílica São João de Latrão, a Basílica Catedral de Roma, a Basílica dedicada à Santa Mãe de Deus, Basílica de Santa Maria Maior, que hoje celebramos, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, a Basílica sobre o túmulo do apóstolo São Paulo, belíssima basílica, inclusive, onde tem a imagem do rosto de todos os papas, aquela clássica imagem que conhecemos do mosaico com a face de todos os papas até o nosso atual pontífice, o Papa Francisco. Então hoje a Igreja recolhe essa importante memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. A Basílica que começou a ser, digamos assim, edificada por ocasião do Concílio de Éfeso, como um grande sinal de amor à Santa Mãe de Deus do Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso teve uma importância muito relevante, não apenas em relação aos dogmas marianos, mas sobre o papel e o lugar da Santa Mãe de Deus dentro do plano da salvação. E a proposta deixa o padre pegar aqui para não errar, do Papa Sisto III, de construir uma igreja, a maior de todas, dedicada à Santa Mãe de Deus, aconteceu no Monte Esquilino, na mesma igreja. Então, já havia a igreja de Santa Maria das Neves, relacionada ao antigo milagre das neves, que o Papa Libério definiu o lugar da construção, onde nevou no dia 5 de agosto, em pleno verão, nevou em Roma, no lugar onde em sonho o Papa viu que a Santa Mãe de Deus havia escolhido para que fosse construída uma basílica em sua honra, segundo a disposição de seu filho. E o Papa Libério construiu então no Monte Esquilino essa basílica, um monte que trazia consigo uma marca histórica de tantas passagens, desde de ter sido um cemitério das pessoas menos favorecidas até um lugar onde se lançava aquilo que
não servia, né? O Monte Esquilino tem uma história peculiar. Normalmente as vilas nobilitárias eram construídas no monte, mas esse monte em particular tinha uma história um pouco diferente. Mas quis o Senhor que fosse ali edificada a igreja dedicada a esse grande milagre da neve, acontecido no dia 5 de agosto. Então, nós temos a Basílica hoje, que foi construída como a maior igreja dedicada à Virgem Maria. E digo para vocês, particularmente, o Padre Fábio tem um amor muito grande. Essa é a mesma basílica onde o Santo Padre, o Papa Francisco, sempre que sai de Roma, passa para visitar Nossa Senhora. Lá tem um ícone da Virgem Maria, saúde do povo romano, dedicado ao cuidado de Roma, o ícone mais importante na tradição do povo romano. Também nela se conta toda a história da vida da Virgem Maria, em seus afrescos e mosaicos. E atrás, na parede lateral da ábside da Basílica, tem várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, contrastando um testamento com o outro, mas uma particularidade é a Virgem Maria vestida com as vestes, o hábito de imperatriz bizantina. Olha, é uma das imagens mais bonitas de Nossa Senhora, é muito comovente vê-la vestida de rainha. É muito bonito. É pequenininho, se a gente chega perto é enorme, mas olhando de onde olhamos fica muito pequenininho. Mas quando temos a possibilidade de ampliar um pouco mais a imagem, de ver o conjunto da imagem, Nossa Senhora vestida de rainha, vestida de imperatriz, nossa, como é bonito, como é tocante, como é acolhedora a Basílica de Santa Maria Maior. É um lugar para aqueles que vêm fazer peregrinação na cidade eterna que precisamos passar. Às vezes é até escandaloso pensar que algumas peregrinações dão predileção à Basílica de São Pedro, mas por causa da dificuldade de acesso, deixam de lado a Basílica de Santa Maria Maior por toda a relevância histórica que ela tem e significado para nós. Veja, meus irmãos, ontem celebramos São João Maria Vianney, um grande devoto da Virgem Maria. Não se conhece um sacerdote santo que não tenha sido um grande devoto da Virgem Maria. Então, se queremos trilhar um caminho de santidade de vida, precisamos confiar a nossa história e a nossa vida ao Imaculado Coração de Maria. São João Maria Vianney, São João Batista Vianney e Maria colocado no seu nome em honra à Virgem Santíssima. São João de Maria. E a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior nos leva a termos conosco também essa entrega, escolhermos fazer da nossa vida uma entrega à Virgem Maria. Casa que se abre para receber todos os filhos de Deus, uma casa construída em honra à Santa Mãe de Deus e que nela se honra o Santíssimo Salvador, assim também para honrarmos o nome do Senhor dentro dessa nossa casa, essa nossa casa que é a nossa alma precisa ser consagrada à Virgem Maria, entregue a ela. Tudo que foi confiado à Santíssima Mãe foi sempre levado para junto do seu Filho. Tudo o que a Santíssima Mãe recebeu de Deus, cultivou e guardou em seu coração. E todos aqueles que a esse coração foram confiados, ela os levou para junto de Deus. Então, eu quero sim ser dela. Eu quero sim consagrar minha vida e meu sacerdócio, já o consagrei, à Virgem Santíssima. E olha, o texto de hoje, meus irmãos, que a Santa Liturgia nos entrega, o 16º capítulo do Evangelho de São Mateus,
nos fala exatamente da profissão de fé de São Pedro. No dia em que temos a oportunidade de celebrar a dedicação da Basílica consagrada à Virgem Maria e de pensarmos esse importante ato, esse importante passo no nosso caminho de fé, de consagrarmos a nossa vida à Virgem Santíssima para que ela nos mantenha no caminho da fidelidade e nos leve para junto de Deus, hoje nós vemos o testemunho do apóstolo São Pedro e, ao mesmo tempo, o vacilo na firmeza de Pedro na fé. O Pai revela aquilo que Pedro declara. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois o Senhor pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, prontamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz, bem-aventurado, santo és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Deus fala ao coração do homem. Deus revela a verdade e o seu infinito amor, a profundidade dos seus mistérios ao nosso coração. Deus fala conosco, meus irmãos, e nós podemos ouvir a sua voz. Existe, de fato, uma bem-aventurança, obviamente, como sabemos, pelo batismo, estabelecida pelo sangue redentor de Cristo sobre as nossas vidas. E Deus fala conosco, mas o texto de hoje, ao mesmo tempo que nos entrega essa certeza, Deus se revela ao íntimo do coração dos homens e nós conseguimos reconhecer isso e proclamar. Ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje fala da fragilidade da nossa experiência. Fala o quanto nós somos inconstantes. E quando o Senhor revela as exigências do amor, as exigências que nos leva à vida de oração, lembra? O amor e a oração, a profissão digna, orar e amar. O texto de São João Maria Vianney de ontem, que bonito para hoje, né? A gente faz um encaixe tão significativo. Quando Cristo nos revela o caminho das dores, o caminho da aliança, o caminho da entrega, nós vacilamos. Na hora de sermos firmes no amor e na hora de consolidarmos uma estrada de vida alicerçada sobre a oração, vacilamos. E quando vacilamos, podemos inclusive agir como opositores de Deus. Vai para trás de mim, Satanás, porque o que dizes não vem de Deus. Mas aquele mesmo que outrora falou em nome do Senhor, também duramente foi advertido pelo Senhor para que voltasse para o seu caminho. Vai para trás de mim. Veja, meus irmãos, se fazemos um passo antes de retomarmos esse pensamento, ao discurso de Jesus feito a Pedro, e pegamos o 18º versículo, a declaração da vocação, ou seja, também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sempre olhamos para esse texto como um marco central na vida do apóstolo. Eu queria chamar aqui a atenção para essa passagem. No momento em que o Senhor fala a Pedro, ou melhor, no momento em que Jesus revela a Pedro essa que é a sua decisão, eu te digo que tu és Pedro. Jesus não está falando, olha, eu te digo que eu estou pensando, a gente está pensando aqui e até o final do mês a gente vai definir aí uma promoção, uma declaração solene. Não, não, tu és. Então o Senhor está declarando ali, naquele momento, o que está decidido em seu coração, está dando a conhecer a Pedro
o que está no íntimo do seu coração, a sua decisão, o que ele escolheu para a vida de Pedro. E a condição para o Senhor ter dito isso foi a bem-aventurança. Quando Pedro consegue ouvir o que Deus fala no íntimo do seu coração, chegou o momento de maturidade, de força interior, para ouvir o que Deus tem a dizer sobre a vida dele. Era essa relação que eu queria apontar para vocês aqui, que geralmente passa despercebido. Mas o Senhor declara uma bem-aventurança. O Senhor declara, por assim dizer, um estado de graça, uma condição privilegiada em que se encontra naquele momento o apóstolo alcançado pela misericórdia de Deus. O Pai fala no íntimo do seu coração e você o escuta e professa a sua palavra. Nesse momento, Pedro pode ouvir a voz do Filho que fala em comunhão com o Pai e revela ao coração de Pedro aquilo que é o projeto, o plano de Deus para a vida dele. Às vezes nos lamentamos que o Senhor não fala muito conosco ou que não sabemos bem por onde caminhar. Está aí a dica. Vamos cultivar o estado de graça, né? Vamos procurar viver um caminho de bem-aventurança e teremos sempre o Senhor falando conosco os projetos de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor não quer deixar de falar, mas existe uma condição para que nós consigamos ouvir, você está entendendo? Não é ele falar simplesmente, ele fala quando quer e em qualquer momento, não é assim que a banda toca. Existe uma condição, né? Onde o coração precisa chegar a uma condição capaz de ouvir aquilo que o Senhor fala. Então a gente poderia dizer que primeiro, o Senhor, por predileção, fala a intimidade da alma, move a intimidade da alma e depois lhe fala ao exercício da vida. Olha que interessante. Porque a primeira revelação, poderíamos assim dizer, é uma revelação misteriosa, íntima. O Pai falou em bem-aventurança, né? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque o Pai lhe falou em intimidade e você o ouviu. Agora o Senhor lhe fala de uma maneira explícita, olho no olho, voz sobre o ouvido, a respeito daquilo que o Pai propõe para a sua vida. É bom saber que o Senhor fala conosco nos dois modos. Ele vai falar conosco no íntimo do nosso coração, para nos levar a uma autêntica profissão de fé, ao conhecimento da verdade e à profissão sobre essa verdade, a profissão de fé sobre essa verdade. E o Senhor vem falar conosco através de uma voz audível aos nossos ouvidos. Ele escolhe falar assim também na hora que fala sobre o projeto para a nossa vida. Como isso é importante para mim e para você, que somos religiosos, que somos consagrados, que pertencemos a uma congregação religiosa ou a uma estrutura hierárquica, porque Deus escolhe privilegiadamente falar assim. Então Ele vai falar ao nosso coração. E é importante, porque é em meio a uma condição de bem-aventurança que Ele fala ao nosso coração, para que nós possamos professar a fé, para que nós possamos declarar e manter a nossa aliança de fé. E depois, por meio das autoridades, dos nossos superiores, por meio do bispo, dos superiores locais, por meio dos nossos irmãos que foram investidos, que receberam, foram investidos dessa autoridade que vem do Senhor, Ele vem falar aos nossos ouvidos de maneira audível aquilo que Ele nos propõe para o nosso horizonte de vida. E aqui entra todo o caminho da obediência, né? Então o Padre abre essa grande janela, aproveitando o Evangelho de hoje, para falar sobre a obediência no corpo hierárquico, a comunhão com aquele que nos fala.
E nós estamos vendo aqui o Senhor falando com o seu vigário, não é verdade? E quando o Senhor começa a apresentar ao vigário as exigências da missão, então ele fala de maneira audível aos seus ouvidos: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino. Todo o discurso que nós sabemos e que tem uma importância central na nossa profissão de fé. Ao terminar, dá-se início ao primeiro anúncio da paixão. Ou seja, o Senhor que de maneira audível falou aos ouvidos de Pedro o que lhe espera como projeto de Deus, como escolha de Deus, como vocação, agora ele continua falando sobre o itinerário dessa história. E ali se torna mais difícil para Pedro acolher o ouvir de Deus. Falta-lhe a vigilância na oração. Falta-lhe talvez aquela habilidade interior que só a oração nos capacita, de manter o foco sobre o que vem de Deus e não o que vem da gente. Quem melhor do que a Virgem Maria para nos ensinar isso? A ter essa mansidão e esse silêncio interior para guardar no coração as palavras de Deus. Usando a linguagem moderna, Pedro dispersa o foco e começa a dar mais atenção e ouvidos aos seus sentimentos e às paixões que se agitam dentro de si e começa a se dispersar daquilo que inicialmente Cristo testemunhou em favor dele. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o homem que te revelou isso, nem a carne, mas foi o próprio Deus. E aqui Pedro se dispersa. Não mais olha para o falar de Deus, que não se silenciou, Deus não silenciou a sua voz. Tanto vemos no testemunho da Virgem Maria que ela permanece em contínua escuta e amor. O seu coração não teve espaço para uma outra palavra que não fosse a do Senhor. Não teve. Mas isso fazia da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, mulher de vigilante oração. Então, quando não se vigia na oração, terminamos dispersando o foco. Ou seja, o nosso coração se orienta a outras vozes, e as vozes mais predominantes são as das nossas paixões. E ali naquele momento, podemos nos tornar inclusive opositores de Deus. Deus desistiu do que havia proposto por meio de Cristo a Pedro? Não, não desistiu. Mesmo Pedro escorregando. Mesmo Pedro se dispersando, o que o bom pastor faz? Vai ao encontro da ovelha que se perdeu. Não deixa que ela se perca e permaneça perdida. Vai ao seu encontro. E Jesus, imediatamente, quando percebe o coração de Pedro que se dispersou, lhe diz em face, sem uma palavra a mais, sem uma palavra a menos, com toda a dureza que muitos vão dizer, né? Poxa, quanta rigidez, né? Às vezes, bom, a rigidez pela rigidez, ela obviamente não serve, mas diante da verdade, a verdade é uma rocha firme. Então todo aquele que vai contra essa rocha vai encontrar uma pedra bem rígida que não se quebra. Então, quem permanece na verdade, um traço de rigidez vai ter. Mas o que essa rigidez fala? Da firmeza da verdade que o alicerça? Ou do quanto a pessoa procura, de alguma forma, se defender da vida e defender as suas próprias paixões? Podemos ser rígidos porque defendemos a verdade, e quem permanece junto à verdade adquire a qualidade dessa verdade, ou podemos ser rígidos para defendermos as nossas paixões e as nossas ambições. Então, de qual rigidez estamos falando? Ontem vimos o quanto São João Maria Vianney defendia a verdade, o quanto, sobretudo no sacramento da penitência, ele era muito zeloso sobre o caráter penitencial
ou a satisfação, como a gente costuma dizer na teologia moral, após o sacramento, que é o gesto da penitência, o cumprimento da pena, né, da pena temporal. Então, a gente pode dizer, bom, mas como ele era rígido, mas rígido em que sentido? Né? Olha a largueza do amor daquele que escolhia para si cumprir as penitências que era de um outro. Quem escolheria pagar as penas de um criminoso? Se fôssemos visitar um dos presídios da nossa cidade e disséssemos, olha só, eu me disponho a pagar a pena daquele rapaz ali. Então ele vai ter 10 anos de cadeia, me dá 5 anos dele. Deixa 5 com ele, 5 para mim. Bom, se a gente pensa nessa categoria, fica até estranho, né? E a gente vai usar até o discurso de justiça para dizer que não é lícito agir desse modo. Entretanto, no que diz respeito às penas espirituais, assim como Cristo se entregou na cruz pela nossa salvação, aquele santo sacerdote, São João Maria Vianney, tomava sobre si as penas de seus irmãos e oferecia por amor a eles e por amor a Cristo as satisfações necessárias para confortar o coração do Senhor e para vê-lo unido a Cristo o quanto antes. E veja, meus irmãos, se pensamos isso na categoria de uma mãe ou de um pai que se entrega pelo bem de seu filho, não é tão estranho. E aqui vemos como o amor de São João Maria Vianney, como a entrega amorosa que ele vive na vida sacerdotal, de fato o sacerdote, como ele mesmo disse, é o amor do coração de Jesus, o lança numa profundidade de amor ainda maior do que aquela dos vínculos paternos e maternos. É realmente um amor transfigurado na fé, transfigurado na ressurreição. Então, quando percebemos isso, vemos o quanto, ao vacilar, por detrás daquele vacilo de Pedro, estava um fenômeno que toca e pode tocar com muita frequência a vida de cada um de nós. Nos dispersamos na fé e começamos a dar margem a ouvir as nossas paixões e a deixar de ouvir aquilo que diz o Senhor. E veja, meus irmãos, é o próprio Jesus quem fala. Aquele que teve o poder de ressuscitar os mortos, de curar cegos, de fazer caminhar os coxos, de fazer ouvir os surdos. Mas é tão forte o ímpeto das paixões que naquele momento Pedro não consegue nem mesmo colocar em consideração isso. O fato de que se esse Senhor tem tamanho poder e autoridade sobre si, pois Ele é o Filho de Deus, tudo bem que a ideia de ver o Filho de Deus e entregar a sua vida humildemente como um servo e um escravo poderia ser algo que não entrasse na compreensão deles naquele momento e em tantos outros momentos históricos, porque assim como vai escrever São Paulo, como um escravo, o Senhor se entregou pela nossa salvação e realmente isso é o máximo do gesto de humildade e de amor. Mas se nós percebermos, Pedro não conseguiu alcançar essa compreensão, mas também não parou no obséquio da escuta, como a Virgem Maria. Pego de novo o exemplo da Virgem Maria. Ele avançou na direção das suas paixões para tentar entender e deliberar uma ação. E foi completamente contraditório, até o óbvio. Ele que acabara de declarar que Cristo é o Filho de Deus, agora pedia para que o Filho de Deus não fizesse alguma coisa como se fosse um desfavor àquilo que o próprio Filho de Deus propõe. Então, como temos que aprender a lidar com a nossa
o ímpeto das nossas paixões, nem sempre olhamos assim como estamos olhando agora, o efeito que elas têm. E muitas vezes só vamos nos dar conta que perdemos a mão, já estamos pensando e agindo pela força das nossas paixões, quando Jesus nos diz pela cara uma coisa forte desse jeito. Afasta-te de mim, Satanás. Imagina essa frase, rapaz, quebrou as pernas. Você ouviu um negócio desse? É ficar gelado, amarelo, você derrete em pé, assim, vira poça ali. Forte. E não é de qualquer um. Olha, quem está falando isso é forte. E tem algumas vezes que só diante de uma lambada com essa potência é que a gente acorda para a vida. E a gente se dá conta do que estava fazendo. De que, dispersos da oração, já estávamos em uma contrariedade hostil àquilo que o Senhor propõe. E é importante que nós possamos, como falava ontem São João Maria Vianney, retomar o caminho da oração, para que consigamos ouvir e aprender da Virgem Maria o obséquio na hora de ouvir a Deus. Dá a predileção do Senhor falar e realizar, explicar e conduzir no tempo que lhe convém, conforme lhe convém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.